Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Olá, galerinha! Estamos no nosso segundo vídeo do Desafio Solidário. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem ligadinhos. E eu garanto que hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. Vocês já ouviram falar sobre generosidade? Hã? Palavra grande, né? Você sabe o que significa generosidade? Ser generoso é quando você compartilha o que você tem com os outros. É quando você está disposto a sacrificar um pouquinho de você em prol, um pouquinho de você, um pouquinho do seu tempo, aquilo que você gosta, em prol do outro, para o outro. Ser generoso é fazer ou doar de coração sem esperar algo em troca. Você conhece alguém que faz as coisas sem interesse, sem querer nada em troca? Eu conheço. Jesus! Ele nos enche de bênçãos todos os dias. Milagres, saúde, muita coisa boa. E nós, pecadores, não tiramos nem 5 minutinhos do dia para dizer obrigada, Senhor. Não tiramos 5 minutinhos do dia para oferecer a Jesus. Sempre queremos algo em troca. Mas o Senhor, Ele é tão bom, tão maravilhoso, tão generoso, que mesmo assim, sem a gente dar nada para Ele, Ele nos ama e cuida de nós. Esse é o nosso Deus. Ele é muito generoso, não é, galerinha? Agora vai uma perguntinha. Você sabe quando nós somos generosos? Hã? Responde aí no chat pra mim. Quando a gente faz o que a gente é generoso? Bom, eu tenho a resposta para essa pergunta. Sabe quando somos generosos? Quando nós compartilhamos o nosso lanche, quando dividimos os nossos brinquedos, um livro quando a gente empresta para alguém, ou até mesmo quando a gente doa uma roupa que não nos cabe mais, que não serve mais, que está pequeno. Assim, a gente vai se tornando generoso e a gente vai tornando o hábito da generosidade cada vez mais presente na nossa vida. Vocês sabiam, crianças, que às vezes a generosidade não traz a alegria para nós? Às vezes a gente fica meio constrangido de doar alguma coisa que a gente gosta tanto, a gente se sente preso naquilo, né? Fica meio assim, meio chateado, mas a generosidade traz muita alegria para quem vai receber a nossa oferta, a nossa doação. E quando a gente vê a pessoa felizona recebendo aquilo que a gente doou, galerinha, o nosso coração também fica alegre. Doar, ser generoso, traz uma alegria imensa para nós. Ser generoso traz muita alegria para o nosso coração. Mesmo que para nós seja pouco aquilo que nós estamos doando, aquilo que nós estamos sendo generosos, para a pessoa que está recebendo pode ser muito, mas muito importante e significante. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma história que tem na Bíblia de uma pessoa que foi muito generosa. Você sabe quem é? Agora pegue sua Bíblia e abra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: o Senhor nos ordena que nós devemos praticar o bem, que nós sejamos ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Vocês conseguiram entender o que é realmente a generosidade? Bom, através da palavra de Deus nós vamos aprender um pouquinho mais. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos lá no Mar da Galileia, junto com uma multidão de pessoas que seguiam ele para ouvir sobre a palavra de Deus, mas principalmente para presenciar os milagres que Jesus fazia naquele lugar. Jesus subiu até um monte. Mas espera aí, vamos fazer uma brincadeirinha? Para você imaginar de verdade
como Jesus estava lá no alto e as pessoas lá embaixo ouvindo ele falar, corre no seu quarto, no quarto da mamãe, na sala, pega um monte de almofada e travesseiro, faz aí um monte e sobe em cima. Corre, corre, corre. Eu também vou... Deixa eu ver o que eu posso pegar pra mim subir em cima, pra mim me sentir como Jesus estava. Ô, produção, tem alguma coisa pra mim subir aí? Uma caixa. Uma caixa, a produção me deu uma caixa. Vamos tampar aqui pra não fazer propaganda do produto. E eu também vou subir. Daí, preparados? Subiram no monte que Jesus subiu? Peraí, que eu também vou subir. A caixa. A caixa. Gente! A caixa. A caixa quebrou. Obrigada, produção. Aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. A caixa afundou e eu fui picada por um marimbondo. Ai, gente do céu! Mas vamos lá, vamos continuar a nossa história. Bom, agora daqui de cima eu tô mais segura. Continuando, ali, sentado, lá no alto, o Senhor começou a falar. E sabe sobre o que ele falou? Ele começou a falar sobre a Páscoa, que era a principal festa. Era a festa mais importante daquela época. De repente, Felipe chegou a Jesus e disse: Senhor, temos um problema. Temos um enorme problema. Está começando a anoitecer, a ficar muito tarde e as pessoas estão com fome, Senhor. O que vamos fazer? Não temos dinheiro suficiente para comprar comida para tanta gente. E agora? Mas André, irmão de Simão Pedro, veio até o Senhor e disse: Senhor, tem um menino, um pequeno garoto aqui, que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E ele está disposto a dividir o lanche dele conosco. 5 pães, 2 peixinhos. Galera, vocês têm noção do que é isso? Eu pedi para a produção providenciar 5 pães e 2 peixinhos. Dá para mim, produção, 5 pães. 1 pão, 2, 3, 4, 5 pães. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pães. E também o menino deu 2 peixes. 2 peixes. Eu vou ter que pegar esse peixe? Eu vou ter que pegar o peixe? Sim. Mostra o peixe para as crianças. 2 peixinhos. 2 peixes. O peixe é de verdade? É de verdade. Gente, o peixe é de verdade. Dá pra sentir que o peixe é de verdade. Tá bom. Ai, 5 pães e 2 peixinhos. Ai, produção, eu pedi assim alguma coisa mais... Ai, meu Deus! Crianças não precisam ter nojo, tá? Porque peixe é saudável, não pode ter nojo de peixe, tá bom, galerinha? Ai, galerinha, olha que ação desse garoto. Ele acho que nem imaginou que não daria para aquela multidão, aquelas milhares de pessoas se alimentar disso. Mas a atitude dele foi o que agradou o coração de Jesus. Aí então, Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos e fez um milagre. Fez a multiplicação. Aqueles alimentos, ou seja, estes alimentos que aqui estão representados de verdade, foram multiplicados e toda aquela multidão foi alimentada. Galerinha, vocês já pensaram, crianças? Se esse menino, esse garoto, dono desse lanche, se ele tivesse pego esse lanche e ter falado assim: não vou dar, esse lanche é meu, quem me deu foi minha mãe, eu trouxe pra mim, eu vou comer sozinho? Será que esse milagre teria acontecido? Por isso, quando Jesus recebeu aqueles alimentos, estes aqui, ele ficou muito feliz e multiplicou essa alegria, distribuindo comida para todas aquelas pessoas. Essa história está escrita
lá na nossa Bíblia, sabiam? Em João 6, 1 até o versículo 13. A história desse menino foi escrita na história de Deus, sabe por quê? Por quê? Por quê, galerinha? Porque esse garoto foi generoso e compartilhou. Chegou a hora de ajudar. Bora, galerinha, para o nosso desafio! Bora ajudar? Bora ser generoso? Porque quando somos generosos, estamos mostrando que Jesus nos ama e Jesus ama as outras pessoas também. Bom, agora vai ser a hora de você ser generoso. Mas primeiro, antes de lançar o nosso desafio, vamos conhecer um projeto que tem na nossa igreja que tem tudo a ver com generosidade? Vamos comigo, galerinha? Bora lá! Olá, galerinha Kids! Adivinha onde é que eu estou? Tem muitas coisas lindas, de maravilhosas, de bonitas aqui. E acima de tudo, peças sensacionais. Eu estou no bazar missionário da igreja presbiteriana, nossa igreja. Gente, se vocês pudessem ter a oportunidade de vir neste lugar, gente, tem cada roupa linda. Mas, galerinha, como hoje estamos falando sobre generosidade, tem tudo a ver com o nosso bazar. Eu não podia deixar de vir aqui, porque esse bazar só acontece porque pessoas muito generosas doam roupas para a igreja arrecadar renda, dinheirinho, para mandar para os missionários que estão lá. Onde que eles estão mesmo? Senegal, Mato Grosso. Onde mais, gente? Acho que só... Ah, não sei. Eu não sei muito bem porque eu sofro com um pouco de esquecimento. Albânia. Estão lá, pessoal, levando a palavra do Senhor para pessoas extremamente carentes. E eu já percebi uma coisa que tem aqui, neste bazar, que me encantou muito, que me deixou muito apaixonada e eu vou ser obrigada a comprar. Depois eu vou perguntar pra... Gente, isso aqui, minha cara, tudo a ver comigo. Gente, olha isso. Eu já vou sair daqui toda luxuosa, cheia de looks novos, mas eu vou pagar ali depois. Gente, o mais importante aqui é o preço. É muito barato as coisas aqui. Mas, gente, o bazar só vai acontecer com roupas infantis, com roupas de crianças. Se você aí do outro ladinho que está aí me assistindo cumprir o nosso desafio dessa semana. Estão curiosos para o nosso desafio? Hã? Eu quero ver você aí de casa ser generoso. Para isso... Como que faz para bater os tambores? Aê! Que rufam os tambores para o nosso desafio da semana. Mas antes, vamos conversar mais com as meninas, ver as meninas trabalhando aqui, não é, galerinha? Então bora lá! Gente, essa aqui é a Andréia. A Andréia é a líder deste bazar. Ela que organiza as meninas para virem aqui trabalhar. Ela que foi responsável, ela que adotou essa ideia e abraçou com todo o coração. E a gente vai bater um papinho com ela pra gente saber mais. Andréia, as crianças podem doar? Sim, com certeza. E o que elas podem doar pro bazar, Andréia? Olha, podem doar em roupas, calçados, olha, gente, utensílios, alguma coisa que às vezes eles têm lá guardadinho, que não usam, entendeu? Tudo que vem, tia Jujuba, é muito bem-vindo pra nós, entendeu? Então, não precisa, não tem regra, tá? Tudo que as crianças tiverem disponível, eles podem estar trazendo pra gente, que as meninas aqui, a gente dá um jeitinho rapidinho. Viu, galerinha? Mais uma dúvida, Andréia. Pra onde que vai essa renda? Pra Albânia, o valor, todo o valor do bazar é direcionado para as missões? Sim, todo o valor arrecadado
né, repassado para a igreja, onde a igreja repassa para os 5 missionários que hoje a nossa igreja tem e atende, né, que são espalhados em vários lugares do mundo. Gente, muito legal. Andréia, deixa eu ver. Os preços, é muito caro? Não, gente, é muito barato. Gente, eu vou sair daqui hoje cheia de sacola. Meu Deus do céu. Ah, mas não precisa exagerar. Tem que deixar um pouquinho para as outras pessoas, sim, né? Tia Jujuba. A gente espera, né, que o pessoal, que tanto quem esteja doando também venha nos prestigiar, né? Porque a gente tem muita coisa legal. Ô, gente, acho importante a gente ressaltar que todas as normas de segurança para o Covid a gente está seguindo. Sim, tia A gente está aqui de máscara, uso de álcool em gel. Quando tem muita gente lá na fila, tem um espaçamento. Então você e a sua família pode vir aqui comprar, gastar dinheirinho aqui no nosso bazar. Mas, acima de tudo, tem que ser generoso e doar também. Roupa boa que se doa, generosidade não tem idade. Andréia, manda um beijo aí pra galera. Boa. Convida todo mundo. Tchau, galerinha. Vem aqui, meninas, vamos dar tchau. Aqui Tchau, tá gente. Tchau, gente. Obrigada. Não desligue a sua televisão, seu celular, seu tablet, sei lá, onde você está assistindo. Não desliga! Vamos para o nosso desafio? O desafio da semana é você, pequeno discípulo de coração generoso, fazer doação de roupas, calçados para o nosso bazar missionário. Nossa equipe organizadora vai pontuar cada peça de roupa em bom estado que você aí vai tirar do seu guarda-roupa e mandar pra gente. É muito importante que sejam colocadas em sacolas com marcado lá fora da sacola o seu nome. Por exemplo, eu vou lá no meu guarda-roupa, vou ver o que eu não uso mais, o que não serve mais pra mim, vou colocar dentro da sacola o calçado, a roupa, o lençol, sei lá, a fronha, muitas coisas que vocês têm aí que não usam mais. Vão colocar dentro de uma sacola e lá fora vai colocar o nome, por exemplo, tia Jujuba, Mateus, Lucas, João, Pedro, Maria, Júlia, sei lá eu. É muito importante que vocês coloquem o nome do lado de fora da sacola, porque depois, na hora que o pessoal da organização aqui do Bazar da Andréia for tirar as roupas, a gente vai saber quem deu e vai pontuar em cima do número de peças de roupas. É muito importante colocarem o nome, não se esqueçam. E o mais importante ainda, só vai ser pontuado roupa infantil, ok? Roupas suas, de você, pequeno discípulo. Corre no seu guarda-roupa, faça uma limpa, coloque na sacola e quanto mais roupas, mais pontos. Ok, galerinha? Esse é o nosso desafio da semana. As roupas, ou seja, as sacolas, deverão ser entregues na secretaria da igreja no prazo de 7 dias. Então vocês têm 7 dias para fazer isso, galerinha. Passou do prazo, não vale mais ponto. Corre com a ajuda de um adulto, vai no seu guarda-roupa, no seu armário, na sua cômoda, faça a limpa aí de tudo que não serve mais pra você, que eu tenho certeza que as crianças, os pais que vierem aqui comprar roupas no bazar vão ficar muito felizes com a sua doação, ok? Roupa boa que se doa, generosidade não tem idade, ok, galerinha? Até semana que vem!